Paz, família, como que vocês estão? Tudo bem? Glória a Deus, vamos lá? Então essa aula aqui, ela vai ser gravada, estarei num outro compromisso esse final de semana e paramos tudo aqui para gravar. Sei que não é a mesma coisa, mas nós já estamos com uma aula atrasada, né? Pretendo que assim que possível gravar ela e adiantar. Já vou divulgar essa aula aqui um pouco antes, né? Porque aí de repente vocês conseguem assistir no feriado, conseguem colocar o discipulado em dia, né? É uma chave tão poderosa para nós chegarmos onde Deus quer que cheguemos, amém? A aula de hoje, mais uma daquelas decisivas, né? Mais uma daquelas decisivas e nós teremos acho que a 18, que é autodisciplina, mas hoje o tema é foco, né? São coisas um pouco diferentes, mas que têm as suas correlações. Foco, né, define, a gente vai ver aqui, né, como o John Maxwell diz, quanto mais preciso ele for, mais certeiro você será, né? E foco é mais uma chave aí, né, eu diria até que são 21 chaves, né, para abrirmos as portas a qual Deus quer nos colocar como líderes. Estamos aí na nossa jornada, amém? Deus já está aqui, já está tudo no jeito, vamos embora, vamos orar. Pai amado, glorificamos o Teu nome, Te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, rendemos graças ao Senhor, Te pedimos, ó Deus, ser conosco, fala conosco, queremos, ó Deus, vivermos os Teus propósitos sobre essa terra, aquilo que o Senhor desenhou, sonhou, planejou, por isso nós te clamamos, Espírito Santo, vem sobre nós, prepara os nossos corações para recebermos a semente, aquilo que será compartilhado aqui, meu Deus, nesse dia, nessa noite, nessa manhã, nesse momento ao qual a pessoa estará ouvindo, meu Deus, que o Teu Espírito Santo encontre uma terra fértil para lançar as Tuas boas sementes e frutificarmos para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus, eu me humilho em Tua presença, declaro que eu dependo do Senhor, busquei diversas fontes, mas Tu és a principal fonte, é de Ti que nós queremos beber, papai. É de Ti que nós queremos absorver o que deve ser absorvido, compreendido, digerido, para frutificarmos para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, família. O tema hoje é foco, né? Tema decisivo, né? Aqui mais um, né, dos temas aí, mas aqui é difícil, né? Toda aula dá vontade de falar que é o principal, mas o foco ele determina, né, muitas coisas. Inclusive existem, né, algumas patologias, algumas síndromes, algumas problemas psicológicos, né? Ou às vezes até psiquiátricos, que a pessoa tem dificuldade com o foco, né? Seja qual for a origem, não sou psicólogo nem psiquiatra para falar sobre o tema, mas a dificuldade do foco compromete a vida da pessoa, né? A dificuldade com o foco compromete em diversos resultados. Eu digo para vocês, né, eu só me formei em 5 anos, casando no meio do caminho, perdendo meu pai da forma como eu perdi, porque Deus me agraciou com o poder de um foco diferenciado realmente. Então, há quem diga aí, né, talvez em breve descobriremos, que eu tenho alguma coisa, né, e que me ajuda aí com o hiperfoco, né? Realmente eu me desconecto, pode estar morrendo alguém, pode estar, né, aí também aquela falta de empatia, né? Eu me desconecto e eu foco naquilo que deve ser focado. Uns chamam isso de hiperfoco, pretendo entender um pouquinho melhor a situação, mas como ajuda? Isso me ajudou a chegar em alguns lugares, a conquistar algumas coisas, a realizar algumas coisas. Então o foco ele é poderoso e nós vamos ver que isso não é a minha opinião, isso não é a opinião da psicologia, isso não é a opinião da psiquiatria, isso é a Bíblia. Nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo nos convidando a um hiperfoco, nós vamos ver Jesus Cristo trazendo os discípulos, né, ou o discípulo para o foco. É fundamental, com foco nós conseguimos conquistar, então, realizar, fazer, acontecer. O foco ele é decisivo e muitas pessoas têm, né, as dificuldades aí de focar, e aí vale a pena, né, você analisar, estudar, buscar em Deus, até buscar ajuda profissional, porque o foco define, o foco ele decide, né? O foco determina quem constrói, quem não constrói, quem realiza, quem não realiza. É impressionante, né? Por mais pessoas que são multitarefas, fazem muitas coisas ao mesmo tempo, mas enquanto elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo, elas estão focadas e realizando. É uma capacidade poderosa, não é a minha opinião, está na Bíblia. E hoje, né, a ciência moderna tem chegado nessa conclusão aí. Então, nós estamos aqui com a aula Foco, né, já ultrapassamos aí 7/21, né? Então hoje nós estamos aqui no 8/21, passamos um terço.
do nosso propósito aqui de nos aperfeiçoarmos no tema liderança. Quanto mais preciso ele for, mais certeiro você será. Amados, o foco ele é um grande desafio. Por exemplo, né, uma frase que eu gosto muito e eu uso, e quem anda do meu lado sabe, né? Eu vou até anotar aqui para vocês guardarem no coração de vocês. A luz focada. Eu não sei de quem é essa frase. A luz focada corta aço. A luz dispersa é penumbra. Né? Então, assim, aquela luz bem fraquinha, bem dispersa, você vai bater o dedinho na quina da cama, você não vai enxergar quase, né, aquela penumbra, né? Aquela luz bem, quando a pessoa é bem dispersa, assim, né? Então aquela coisa fica bem, né, não tem foco nenhum. Agora, a luz focada, né, para quem já entendeu aqui, esse aqui é o laser, né? Agora, a luz focada, ela tem a capacidade de cortar aço. Então, por isso que eu comento que é um grande desafio, porque na própria igreja, né, eu sempre estou dando exemplos da igreja, mas vocês podem colocar na vida pessoal de vocês e vocês são a igreja. Né? Então, a igreja, há uma tentação muito grande, né, principalmente agora, no estágio que nós estamos de nem somos igreja grande. Ah, pastor, é uma igreja grande. Não é uma igreja grande nos padrões teóricos que as pessoas estudam igreja. Nós já falamos bastante disso lá no Discipulado 1, né? A questão do número dos 200, 250. Então nós estamos rompendo aí, né, 300, 350 talvez, né, no máximo, juntando todo mundo, os obreiros e tudo. Essa fase de transição ela é bem complexa, porque nós não temos uma liderança pronta que realiza, está sempre precisando ali do suporte, né? Tá todo mundo, e amadurecimento. Os pastores também não estão acostumados com uma igreja com esse número de pessoas e tal, e muda, a dinâmica das coisas, elas mudam. Qual é uma das tentações que o pastor pode cair? Muitas atividades. Aí você pode falar, pastor, nós temos muitas atividades, de fato, mas se você for perceber, né, por exemplo, eu comecei o MRI, aí eu coloquei a Jennifer lá focada, então ela está focada no MRI, ela também participa da célula, tem algumas outras situações, mas ela está focada no MRI. Né? Aí você pega a célula das praças. Pegamos ali um casal de presbíteros, colocamos, depois, né, se tornaram presbíteros, colocamos o casal ali, focaram, né, naquela situação. Então, inclusive no começo, né, quando eu comecei a pastorear, era uma pessoa que cuidava de inúmeras coisas, né? Então era impressionante, não, esse aqui, eu vou lembrar do Max, né? O Max ele cuidava dos teens, ele não sei o que da diaconia, e não sei o que da chave da igreja, e não sei do que da blá, 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 era um monte de coisa. Aí você pegava, né, a nossa irmã Gisele foi para Blumenau, ela também, né, todo mundo cuidava de muitas coisas. Aí quando a igreja vai crescendo, a gente consegue também deixar mais focado. E o meu grande sonho é que cada um, né, no máximo ali com um ministério, liderando um ministério, né, porque para focar. Né? E aí você consegue estudar sobre aquele ministério, por exemplo, ministério de casais. Aí vai fazer seminário de casais, vai ler livro de casais, vai mergulhar no ministério de casais, né? Ministério de louvor. Né? Aí foca no ministério de louvor e oficina de louvor. E vai igual acontece hoje, né? Tem a torre de adoração, ministração de louvor, e mesmo que o William, né, tendo as escalas da diaconia, agora o que acontece? A Andressa já, né, foi com ele para o Ministério de Louvor, para começar a estabelecer mais esse foco, e aí cada um sabe, vai tendo mais responsabilidades daquilo que está sob a sua alçada, né, a sua responsabilidade, e aí tem a possibilidade de focar, né, de investir energia naquilo e fazer com maior excelência. Então hoje nós temos muitas atividades, mas cada um focado ali, e a minha ideia, a minha proposta, eu sempre buscando em Deus, é que as pessoas fiquem focadas, né, porque o foco, né, e aí fazer aquilo com excelência, aí a tentação, né, da pessoa é o que, tô só com isso aqui mesmo para fazer e tal, e aí acaba fazendo relaxado só aquela pouca coisa que tem, né? Quando tinha um monte de coisa fazia tudo bem, aí pega uma coisa só, mas a ideia qual é? Pegar aquela uma coisa e fazer com excelência, né? Fazer com tudo, né, o que se pode fazer. Por exemplo, a assistência social, né? O Rogério e a Andréia também pegam escala na diaconia, mas estão focados na assistência social, na célula, né, tem a célula na casa deles, são anfitriões, né, e aí a diaconia. Mas você vê que ali o foco na assistência social aí conseguiu, né, diversas frentes saíram, e aí cada frente tem o seu líder, e aí esse líder foca naquilo, é delegado, né, então a ideia e o propósito é essa: quanto maior foco, maior excelência. Então quando nós temos um time grande, né, de pessoas que estão focadas, aí, né, é o exército ideal.
o exército que ele avança com força é um exército que possui pessoas excelentes em cada área. Então, na infantaria, os melhores soldados, melhor preparados, melhor armamentados, melhor instruídos. Mas aí eu também tenho na estratégia, cara, eu tenho os melhores estrategistas, eu tenho, né, os melhores planificadores, eu tenho aí os generais, aí tem quando você tem os melhores em cada área, naqueles que dão a voz de comando, aqueles que fazem estratégias, aqueles que preparam material, quando você tem, aí acabou. Aí você se torna, né, um exército excelente e o objetivo, que é alcançar vidas e não simplesmente alcançá-las, mas alcançar, resgatar, né, as 5 palavras-chave lá: salvar, batizar, ensinar, obediência, discipular e enviar. Né? E aí quando você envia para realizar a excelência, e aí você vai tendo o foco. Então o foco, ele é decisivo, né? Ele determina, ele consegue cortar aço. Com foco a gente penetra regiões difíceis, principados difíceis, potestades difíceis, situações impossíveis começam a se tornar possíveis quando você tem um exército amplo, né, grande, mas cada um focado. E a gente vê, né, nós conseguimos perceber como que a Bíblia vai lidando com esse tipo de situação. Quanto maior o foco nós tivermos, né, especialistas ali, quando Moisés foi construir o templo, como que foi? Né, o templo não, perdão, o tabernáculo. Como que foi? Ele foi especialistas no trabalhar com o couro, no linho, na madeira. Cada especialista na sua área conseguiu estabelecer, né, um culto de adoração ao Senhor. Então esse é o poder do foco. O foco, ele é maravilhoso para ampliarmos os horizontes, para conseguirmos quebrarmos situações difíceis. Poxa, faculdade está difícil, não consigo. É o foco que vai te levar a superar. Poxa, essa região está difícil, Itapevi é difícil, né? Jandira é difícil, a região geográfica, os desafios da região, né? A cultura, tudo muito difícil, é difícil, né? Mas com o foco, né, nós conseguimos romper barreiras intransponíveis, tá bom? Não é só ele, né? Como tudo, nós sempre falamos aqui, são engrenagens. A chave é interessante, né? A chave, ela funciona assim, né? Vou pegar uma chave aqui. Como que funciona a chave? Você aprendeu aqui, né? Você tem o quê? Vou colocar aqui no contraste, ó. Cada dentinho desse aqui é um segredo. A combinação de todos esses segredos que abre a porta. Então, é isso, né? Ó, esse buraquinho aqui, ó, por exemplo, assistência social. Esse aqui, ó, é a manutenção. Esse aqui é a diaconia. Todos eles, né, perfeitamente ajustados na posição, milimetricamente, né, centesimalmente, às vezes, perfeitos aqui, aí a gente consegue abrir a porta, né? Então, cada segredinho desse aqui, bem alinhado à tetra, então, que eu acho que é o caso da igreja, é a chave tetra, né? Porque são várias frentes. Então, nós precisamos estar bem ajustados, que a gente consegue abrir portas, às vezes, impossíveis de serem abertas. A introdução, você já sabe, eu dou uma enfatizada para absorver o conceito, e aí depois a gente dá uma corrida lá nas passagens. Quanto mais preciso ele for, mais certeiro você será. Né? E aí, né, o fato, deixa eu só ajustar aqui o ângulo, né? Acho que aqui é melhor. E aí, mais certeiro você será. E aí a assertividade, né, nos leva a romper barreiras quase impossíveis, né? Só não é impossível porque você rompeu. Em alguns momentos até considerado impossíveis, né? Vamos lá? Qualidade. A qualidade definida. Muitas pessoas em posição de liderança acabam se tornando especialistas em coisas sem muita importância. Olha que interessante isso aqui. Enquanto outras parecem não se especializar em nada. Né? Então, parece um pouco agressivo, né? Mas é por aí. Eu mexi aqui em algumas configurações, estava fazendo outra coisa. Vamos ver se dá certo aqui. A liderança acaba se tornando especialistas em coisas sem muita importância, enquanto outros parecem não se especializar em nada ou em coisa alguma. Então, o que é muito importante para nós, né, nessa trajetória aqui na Terra, é nós compreendermos, né, a nossa vocação. Nós já falamos sobre isso no Discipulado 1, né? Vocação são habilidades, capacitações, talento, né, dons. Então, descobrir, né, quais são as suas vocações, naquilo que você é bom, que Deus já te deu, ou por dom, ou por talento, é nato com você, e desenvolvê-las, né? Você vai ver aqui a dica que ele dá. Ó.
Ou elas se concentram nos objetivos errados, estou meio fora de centro hoje, os objetivos errados, ou parecem não se dedicar com afinco a qualquer objetivo, né? Afinco, determinação, a qualquer objetivo. Nenhuma dessas opções faz sentido. Para serem efetivos, os líderes precisam desenvolver o foco alcançado quando eles têm certeza sobre suas prioridades e têm uma clara noção de como atingi-las. Então já percebeu aqui, ó, 2 dicas para nós, né? Quais objetivos, objetivos e como cumpri-los. Isso vai te ajudar no foco. É basicamente o que, né? E o como. O que, o como. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Quais são os meus objetivos? E como chegar lá? Aí você já consegue ter uma direção, né, do que eu tenho que fazer hoje, até meio-dia, no final da tarde, o que eu tenho que realizar nessa semana, no mês de abril, já estamos no mês de abril, né, em maio, até para chegar no final do ano com um objetivo alcançado. Esse tipo de foco é voltado a 2 tipos de prioridades: objetivos de longo prazo, como visão, e prioridades diárias, como tarefas importantes que constam de suas itas e afazeres cotidianos. Então, longo prazo, como eu quero estar no final do ano, no ano que vem, 2026, e o que eu tenho que fazer hoje. Então, o que eu vou fazer hoje para que lá no longo prazo eu esteja, né, no objetivo. Em se tratando do longo prazo, líderes eficientes se concentram naquilo que tem grande impacto. Então, quando você vai traçar um objetivo a longo prazo, as grandes marcas ali, elas são grandes. Então, por exemplo, terminar uma faculdade. Isso é um objetivo grande. Casar, o segundo mais importante da sua vida. Então, esses grandes marcos, né, eles são fundamentais, são coisas maiores. Mas, por exemplo, quero casar até o final de 2023. Né? Então, eu tenho que estar ganhando tanto para conseguir bancar uma casa. Então, faça um plano. Tenho que estudar inglês, tenho que fazer isso e aquilo para conseguir o salário de X, para conseguir financiar ou custear ou bancar a minha casa. Então, o grande marco é o casamento, a longo prazo. Né? Mas eu tenho coisas que eu posso fazer hoje que vão me levar até esse grande marco. Líderes eficientes se concentram naquilo que tem grande impacto. Isso normalmente significa que eles dedicam mais do seu tempo, energia e recursos no desenvolvimento de seus pontos fortes. Então, já falei aqui algumas outras vezes, né, sobre algumas ferramentas que nós temos para esse tipo de coisa. Mas, então, os pontos fortes que vale a pena você investir mais tempo desenvolvendo. Né? Então, analisa os pontos fortes e desenvolve. Eu tenho facilidade com idiomas, então, cara, arrebenta. Aprende 3, 4, fica... Não, eu tenho facilidade com isso, com aquilo. Né? E aí, mas também, né, em vez nas áreas em que apresentam fragilidades. É claro que todo líder precisa se preocupar em melhorar as tarefas nas quais eles não são bons. Então é bom você verificar também aquilo que você não é tão bom e desenvolver uma habilidade mínima. Mas este não deve ser o foco principal deles. Líderes são mais beneficiados quando delegam tarefas que correspondem à sua fragilidade, em vez de tentar se especializar nelas. Né? E aqui está o poder do delegar. Né? Então, em vez de você ficar investindo muito tempo em situações que você não domina, né? Então, sei lá, aqui na igreja precisa assentar azulejo, né, cara? Vira e mexe precisa fazer isso aí. Aí eu vou fazer um curso, né? Eu vou aprender a assentar azulejo e vou, sendo que tem, né, graças a Deus e pela misericórdia dele, nós temos irmãos que sabem fazer isso, que fazem muito bem, que abrem mão do seu tempo, do seu lazer muitas vezes para fazer isso. Aí você, em vez de investir mais em um curso, nem sei se eu vou conseguir porque eu não tenho essa habilidade de artesão, né? Minha habilidade de artesanato ela é quase nula, então não vai ficar bom, né? E você vai às vezes investir uma vida em algo que, cara, é melhor você delegar ou fazer de alguma outra forma,
porque você vai investir muito tempo, vai desandar outras coisas, não vai focar no que deve ser focado e vai se perder. Então, tem alguns momentos que você simplesmente vai precisar delegar. Cara, eu não tenho essa capacidade. Né? Por exemplo, talvez a sua voz ela é muito desafinada, é muito fora. Aí vale a pena o quê? Você desenvolver uma pessoa, um liderado seu, para que cante na célula, para que louve ao Senhor no ministério que você está, ou você vai entrar no ministério de canto, demorar às vezes 6 meses, 8 meses para afinar, né? E só para deixar a voz afinada ali, e assim, muita energia, sendo que tem pessoas que fazem isso com uma naturalidade, então é melhor, por isso que é o corpo, né? Você pegar pessoas que já têm as habilidades, colocar na posição certa e cada um seguir, né, na sua função. É mais inteligente você já pegar os pontos que você é forte, que você já está desenvolvido, aperfeiçoar eles, levar eles a um nível de excelência, de perfeição, né? E aquilo que você não é tão bom, você delega. Quanto ao dia a dia, líderes efetivos resistem à tirania do urgente, pelo fato de a arte da liderança ser tão complexa e permeada por decisões em caráter de urgência. E é fácil desviar dos rumos por conta de prioridades equivocadas, de modo que a primeira prioridade está em determinar o que é realmente importante, o que não é necessariamente o que é mais urgente. Amém? Então, nós temos esse grande desafio. Então você vê que assim, o foco ele passa por grandes desafios, né? O desafio aqui é se libertar da tirania do urgente. Vocês já repararam aí, né? Porque eu estou gravando aqui na quarta-feira, 9h30 da manhã. Você viu como está o Telegram ali, né? Toda hora. Mas pode ser situações urgentes. Só que o mais importante agora é gravar essa aula, porque eu não vou estar aqui no sábado. Então eu preciso abrir mão disso, entender que o mundo não vai parar, né? As pessoas não vão morrer se eu não responder um Telegram. E aí você precisa entender e separar do que é. Talvez sejam situações urgentes, mas o mais urgente agora é gravar essa aula, porque é algo que nós temos como compromisso, né, com vocês e precisa estar toda semana ali. Já falei na semana do aniversário, né, não dá para, senão cai na falta de credibilidade, aí nós entramos em outros problemas. Né? Então, você que é líder de ministério, alguma coisa, né, evita ao máximo adiar horários, atrasar nas reuniões, não cumprir o que você falou. Isso promove desmotivação. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre isso nesse livro. Né? Então, o que você se comprometeu, faça. Ah, mas tem aqui, sei lá, 2, 3 pessoas. Você se comprometeu, faça. Aí reflita, vê se vale a pena a energia que você está gastando, você está investindo para fazer aquilo, ou se não, de repente Deus te pediu para fazer aquilo. Aí essa uma vida, né, que você vai investir ali, que vai ganhar, e essa vida vai realizar muitas coisas para o Senhor. Então é entender no Senhor o que deve ser priorizado ou não. Então priorização é fundamental, mas aquilo que você priorizar, se coloque para fazer e faça. Amém? Em nome de Jesus. Senão você vai ter um time desmotivado, desanimado, uma cultura de relaxo liberada. Né? Então marcou o horário, cara, não dá. Sabe, não é qualquer dorzinha de cabeça, não é qualquer coisinha que pode interromper, né, aquilo que você se propôs a fazer. Isso é foco. Você está focado em realizar aquilo que Deus confiou em você. Não dá, cara. Toda semana você ficar adiando, aí vai perder a credibilidade. Né, aí depois você, poxa, né, nossa, o ministério está desanimado, a igreja está desanimada. Você mesmo promoveu o desânimo no seu time. Você mesmo foi o agente que liberou essa cultura de relaxo, de desânimo, de parece que não vai para lugar nenhum, patina e não vai. Amém? O foco também no horário, foco em cumprir o que se falou, foco em fazer aquilo que foi proposto e foi priorizado. Amém? Para dar prioridade ao que realmente é prioridade, determine seu foco com base em 3 perguntas. Ó, isso aqui é muito bacana. Amém? Primeiro, o que é esperado de você? Isso aqui é muito interessante. Né? Por quê? Por exemplo, se eu não priorizar o estudo da palavra, e aí às vezes a pessoa, não, pastor, eu preciso aqui da sua ajuda, tal, cara, eu estou preparando a palavra, estou estudando aqui no mestrado, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Tem outras prioridades. E aí você marca uma agenda lá com a tia Z e a gente conversa. Essa mesma pessoa, às vezes, né, em outro momento, pode criticar a pregação. Poxa, a pregação foi rasa, foi fraca, faltou profundidade, faltou, né? Faltou. Mas por quê? O mesmo cara que tentou tirar o foco, né, do pastor, do líder, daquele, é o mesmo cara que vai criticar o que foi feito
mal feita. Né? Então, o que as pessoas esperam de mim? Eu faço essa reflexão como pastor. O que as pessoas esperam de mim? Quais são as prioridades? O que eles mais esperam de mim? E também a igreja vai mudando, né? Uma igreja com 100 pessoas, o que é esperado do pastor é um, o que é 200 pessoas é outro, com 300 pessoas é outro. As situações, né, as funções, elas vão mudando, as responsabilidades vão mudando. A gente vê isso nitidamente quando Pedro assume a igreja e fala, não dá para eu ficar cuidando da cesta básica das viúvas, então eu preciso, ele delega. Então nós vemos como que as priorizações e o foco ele vai mudando também ao longo da trajetória. Mas você será tentado, né, a tirar daquilo que é esperado de você. E muitas vezes a pessoa que foi o meio que te tirou do teu foco é a pessoa que vai criticar depois. Fala, poxa, né? Está faltando isso na igreja, está faltando aquilo na igreja. Está faltando por quê? Porque é a pessoa que está tirando quem deveria estar focado do foco. Né? Então, primeiro, o que é esperado de você? E aí é necessário você entender, né, como pai de família, o que é esperado de você, como pastor, no meu caso, ou como líder do que for, como liderado, né, como líder lá na empresa, né, o que o teu chefe espera de você, o que é esperado de você. Não deixa que as demais funções, você querer ajudar todo mundo, né? Tem pessoas que têm essa característica de querer ajudar todo mundo, não entrega o que deveria entregar e aí responde por isso. Então, a primeira coisa, o que é esperado de mim? O que as pessoas esperam de mim como funcionário, como pai, como marido, como pastor, como líder, como liderado? Em outras palavras, quais tarefas podem ser feitas por você e ninguém mais? Tais tarefas são de alta prioridade. Em segundo lugar, o que te confere o maior retorno sobre o investimento, ou seja, o que traz o resultado positivo que se iguala ou supera o tempo e energia por você empenhados. Então é por isso que eu estou sempre falando aqui, pessoal. Vocês precisam se engajar no discipulado, porque senão a gente investe muita energia, né, não tem o retorno, o pessoal não quer se aperfeiçoar, não quer fazer, e aí você acaba perdendo energia, né, embora eu tenha visto muitos frutos desse discipulado, né, já está nítido, eu tenho visto que Deus está fazendo e glória a Deus por isso, e Ele manda fazer e seguimos no propósito aí dos 21 a qualidade de liderança, né, agora, e aí você também vai monitorando o retorno. Então, por exemplo, tem vidas, amados, e aí fica aqui, né, uma dica aí para os líderes de ministérios e tudo mais, que vale a pena um tempo. Tem vidas que me sugam. Tem vidas que me sugam, eu falo tranquilamente. São 3, 4 horas semanais. Só que eu vejo os frutos, eu vejo os resultados, né? Eu vejo o que está acontecendo através dessas vidas. E aí eu realmente vou investir, porque eu chego ali para a pessoa e falo para ele, faz tal, muda isso aqui. Aí a pessoa muda, e aí tem o resultado. Fala, uau, pastor e tal. Aí, isso dá vontade de continuar. Cara, e agora e aquilo ali? Não é melhor fazer assim? Não é melhor fazer... E, poxa, pastor, deu certo. Aí você vê o quê? A célula do cara bombando, a vida financeira do cara bombando, o negócio do cara bombando, a família do cara avançando, o chamado do cara acontecendo. Aí, por quê? Vale a pena, cara. Você está investindo energia e está tendo retorno daquilo. Né? Por que Jesus pegou 12 para investir? Por que ele só investiu energia em 3? Era 3 que ele levava para o monte da transfiguração, para ressuscitar os outros, né, para fazer algumas coisas ali diferenciadas, porque é investir foco, né, você focar inclusive nas pessoas. Agora, você está acompanhando, tá vivendo, aí você fala, faz isso, o cara faz ao contrário, às vezes acontece. Tá? Você dá uma direção, o cara faz ao contrário. Até você, cara, usa a psicologia reversa. Né? Eu vou falar o que não é para fazer, que aí o cara vai fazer o que tem que fazer. Aí, né, passa-se um tempo, cara, não faz sentido eu investir a energia, o tempo, né, sobre essa pessoa. Dá até um tilt. Deixa eu ver se volta aqui. Na vida dessa pessoa, né, sendo que ela não está a fim de viver, né, de acontecer. Glória a Deus que a gente já falou por isso. Ah, não, a gente estava lendo aqui, né? Ainda bem que por isso que eu deixo o livro do lado aqui, ó. Olha o que aconteceu aí. Vou dar um pausezinho, ainda bem que tá gravando, ver se volta aqui o negócio. Voltamos aqui. Isso é bom de gravar também, deu um tilt brabo aqui. Segundo lugar, né, o que te confere maior retorno, então monitore. Né, monitore o que você está investindo. Tempo, até na empresa que você está. Cara, todo esse tempo que eu estou investindo aqui, vale a pena nessa empresa? Eles reconhecem, não reconhecem? Eu estou aprendendo alguma coisa ainda? Né? Vale a pena você analisar aquilo que você está investindo tempo hoje e aonde aquilo está te conduzindo e te trazendo de retorno. Né? Depois daquilo, por isso que a Bíblia até fala, né, de terra fértil. Quanto mais fértil for a terra,
Mas você pode jogar semente, adubar, investir teu tempo ali, fazer sistema de irrigação, investir recurso, fazer tudo que está ao seu alcance, porque a terra é fértil, aí vale a pena. Senão você vai fazendo um básico, vai jogando a semente, né, e vai tocando, porque, ou como diz aquela parábola de Lucas, joga esterco, aí joga esterco de novo, joga esterco, e vai jogando esterco, uma hora a terra fica fértil. Mas você precisa entender aonde você está focando a tua energia, né? Depois daquilo, então, vamos lá. O que traz resultado positivo que se iguala ou supera o tempo e energia você empenhado. Depois daquilo que se espera de você, tais atividades devem vir logo em seguida. Finalmente, e aí por final, né? Jesus amado, é hoje. Ainda bem que tá gravando, já voltou aqui. Voltou? Voltou. Aí finalmente, o que te dá maior recompensa? Que conquistas te dão maior satisfação pessoal? Aí o que essa geração é tentada a fazer? É em busca primeiro da satisfação pessoal, né? Esse é o grande problema. Trata-se provavelmente das tarefas que você tem mais vontade de fazer. Se tais tarefas representam ainda mais do que se espera de você, ou se elas são de alto retorno sobre o investimento, você está no caminho correto. Então, ficou aqui para nós, né, de forma muito clara, o que é esperado, maior retorno, satisfação pessoal. Se você achar essas atividades, essa carreira, ministério, seja lá o que for, né, aí você pode dedicar todo o seu foco sem medo de ser feliz, que vai te levar a frutificar. Você está focando naquilo que é esperado de você, ou até eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado de gerente, eu tenho um propósito, né? Um propósito disso, daquilo. Então o que vai ser esperado de você quando você estiver naquela função? Né? Maior retorno possível, satisfação pessoal. Ações não equivalem necessariamente a realizações. Líderes eficientes, essa frase aqui é fenomenal, principalmente com o tipo 3. Ações não equivalem necessariamente a realizações. Então, muitas ações, por exemplo, discipulado, tomar um café com a ovelha ontem, visitar de manhã ontem, essas coisas são coisas que as pessoas, ninguém está vendo, né? Não são realizações, mas são fundamentais, fazem parte do chamado pastoral. Mesma coisa, quando você chegar lá no vaga de gerente, de empresário, seja lá o que for, aquele objetivo, ele é composto por várias outras pequenas atitudes que ninguém está vendo. São coisas que nem são realizações, né? Mas são pequenas atividades que te levam, né? Que te conduzem até aquele objetivo maior a longo prazo. Líderes eficientes trabalham duro para apurar o foco e concentrar sua atenção nas ações que realmente têm importância, né? Então isso aqui vale a pena nós registrarmos, gravarmos. Trabalhar duro para apurar o foco, então é constantemente, né, uma análise, apurar o foco e concentrar sua atenção nas ações que realmente têm importância. Então não deixar a tirania da urgência. Quantas vezes a pessoa, pastor, eu olho a situação, cara, isso aqui é um presbítero dá conta. Aí eu vou lá e delego. Não, isso aqui nós temos líder de célula, né, dá conta também. Aí tem situações em casa que só eu sou o pai dos meus filhos, aí eu preciso estar ali, não dá para delegar, né? Então precisa entender o que realmente é urgente, o que não é, né? E as pessoas muitas vezes pintam um cenário de urgência que não é tudo aquilo, e a gente precisa entender o que é o foco, o que não é o foco, e aí são as decisões diárias. Amém? Vamos lá, estudo de caso. Nós vamos estudar aqui sobre Neemias, né? Esse cara aqui nos ensina muito sobre foco, né? O cara deixa um legado clássico de foco, né? Então vamos ler aí, Neemias capítulo 6, versículo 1. Quando Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono, né? Então, Neemias já tinha terminado de reconstruir os muros, só faltava colocar as portas,
ele recebe mensageiros chamando ele, né, para conversar. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, a 5ª vez, Sanbalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na eminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia foi à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel. Olha, isso aqui é muito interessante. Que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Olha lá, né? Tipo 6, não pode ser nessas horas. Alguém como eu deveria estar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalat o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar. Ó, então assim, cara, é o falso profético aqui, né? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalat tinham contratado. Né? Então, o que nós já abordamos exaustivamente no primeiro discipulado, nós temos aqui, né, o falso profético promovendo ou tentando, né, profético, como nós já aprendemos lá no discipulado 1, se eu não me engano, a aula 11, que nós mergulhamos sobre o assunto, né, é promover o desânimo, né? Promove desânimo. Você percebe que o que? Neemias tinha uma missão de Deus, que era reconstruir os muros. Aí surge um profeta que chama dentro da casa de Deus, né? E aí ele fala, né, para com isso aí, porque estão tentando te matar, ou seja, intimidação, ameaça, medo, né? Esse é normalmente falso profético, ele vem com essa, não, vai acabar, vai morrer, vai parar, e vai todo mundo vai falir, vai quebrar, vai todo mundo sofrer, vai dar câncer, então vem com aquela coisa toda, né? E aí Neemias consegue discernir. Ele fala, não, peraí, não é assim não, né? E aí ele consegue o quê? Manter o foco no que Deus havia falado para ele. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse, olha o poder do discernimento, né? Um pecado agindo daquela maneira. Então, na verdade, até conduzir ele ao pecado, né? Que era não fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha só que loucura, hein? Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalat, meu Deus, lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias, amém? Então, ficamos aí com esse estudo, esse trecho realmente ele é maravilhoso, tem muita informação bacana para nós. Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar o brilho aqui da tela. De quantas maneiras diferentes nessa passagem os inimigos de Neemias tentaram impedi-lo de reconstruir os muros e as portas de Jerusalém, né? Em outras palavras, tirar o foco, né? Tirar o foco. E as portas de Jerusalém. Quais formas foram essas, né? Então, eu cataloguei aqui algumas para facilitar, né? Nós vemos o que? A distração, né? Então eles chamaram
por 4 vezes. Vamos lá. Chamaram por 4 vezes para que Neemias saísse de lá. Então nós temos ponto 1, né? Distração. Você vai encontrar aí. Manipulação, né? Então criaram histórias. Ah, não, que vamos falar pro rei, que vamos mandar pro rei, que vamos, né? Então, manipulação. Líderes não podem ser manipulados, né? Você não pode se permitir ser manipulado. Manipulação. Intimidação. Não, né? Vão te matar, vamos contar pro rei. Então a intimidação a palavra intimidar aqui ela aparece várias vezes, né? Menosprezo, né? Então assim, ele fala pros caras: gente, eu tô reconstruí já os muros, tá sem brecha, só falta colocar as portas. Cara, deixa isso aí pra lá, velho. Deixa isso aí, vem cá, vem conversar com ele, é mais importante. Cara, isso que você tá fazendo não faz sentido. Faz sentido você ficar. Eles não falaram isso, mas a ideia é: vem pra cá, cara. É muito mais produtivo você conversar conosco do que você ficar aí fazendo. Por que você está fazendo isso que você está fazendo? Né, eu ouvi, não claramente, né, dessa forma, mas subliminarmente, né, quando eu fui tomar a decisão de começar a pastorear e depois de ficar em tempo integral. Cara, você vai largar, né, a carreira, vai largar essas coisas e tudo mais pra ser pastorzinho de igreja, é isso mesmo, cara. Porque esses menosprezos, cara, mas você, para que fazer faculdade? Quantas pessoas já se formaram aí, estão desempregadas? Né? Para que dar o melhor na empresa, cara? A melhor coisa é ser, falta lá e vem aqui não sei do que. Né? Então, porque começa a menosprezar aquilo que você está focado. Cara, não, Deus mandou eu fazer isso aqui e é isso aqui que é importante para mim hoje. É isso aqui que faz sentido. Então, muitas vezes isso é uma arma poderosa nas mãos do inimigo, que vem o que? Trazer menosprezo daquilo que nós estamos fazendo. Cara, isso não vai dar certo, isso não faz sentido fazer o que você está fazendo, para que você está fazendo isso, para que se envolver desse jeito, para que menosprezando teu ministério, tua carreira profissional, sua família, sua esposa, seus filhos. Cara, o que? Ficar brincando com o filho no sábado, coisa ridícula, vem para cá e tal. Você está exercendo a sua paternidade, está criando vínculo e laços de intimidade com seus filhos. Então, o inimigo, muitas vezes, as situações vêm para menosprezar aquilo que nós estamos fazendo. Né? E aí também, não, eu acho que eu consegui pegar aí essas quatro situações. Se você souber de mais alguma, ou enxergar mais alguma, você coloca aqui embaixo nos comentários, que depois eu vou dar uma lida aqui, se você escrever alguma coisa, para até a gente... para eu refletir aqui e ajustar as minhas anotações. Mas eu vi pelo menos isso: distração, manipulação, intimidação e menosprezo. Qual era a atitude de Neemias em relação a cada tentativa? Né? O que Neemias fazia a cada tentativa? Ele direcionava a sua atenção, o seu foco para a missão que foi dada. Então pode ver, podia vir intimidação, menosprezo, o que fosse. Ele centralizava, estou numa grande... E aí você vê que a resposta dele é justamente contra o menosprezo. Né? Quando a gente vê aqui: eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Essa resposta dele: eu estou executando um grande projeto, é uma resposta a quem faz o menosprezo. Ah, cara, vem ler, deixa sair de lado. Cara, não, eu estou numa grande obra, cara. Eu estou num grande projeto de Deus. Eu estou numa grande missão que Ele me entregou. Para você talvez não faça sentido, mas é grande. Porque tudo que Deus confia para nós é grande. E eu não posso parar. Então essa resposta dele nos deixa claro que foi uma resposta contra o menosprezo. Amém? O que você acha que motivava os inimigos de Neemias era, né, a motivação, eu consegui enxergar aqui, o que era impedir a restauração dos cultos a Deus. Né? Então, de qualquer forma, os inimigos de Neemias estavam querendo impedir a missão dele, mas ainda mais, qual era a missão de Neemias? Era restabelecer os muros de Jerusalém. Para quê? Para restabelecer os cultos a Deus. Então, né, num contexto espiritual, havia, né, uma intencionalidade, né, um grande esforço para que o templo, a casa de Deus, não fosse restaurado e os cultos a Deus não retornassem. Então, o grande trabalho de Sanbalat, Tobias, inclusive nós oramos assim na torre, né, contra o espírito de Sanbalat e Tobias, que é o falso profético, que vem muitas vezes para desanimar, para intimidar, para menosprezar. E toda essa situação, nós vemos que a intenção dos caras era impedir que o culto a Deus retornasse. Né? O que motivava e capacitava Neemias a se manter firme e concentrado em resposta
em resposta aos seus inimigos é o senso de missão, né, cara? Isso é importante a gente ter muito claro para nós, senso de missão. O que é isso? Quando você tem o senso, né, a sensibilização, né, você tem isso travado no seu coração, aí acabou. Então a missão que Deus me entregou, por exemplo, no casamento, é ser fiel até a morte. Você assume isso como missão. Então muitas vezes, poxa, minha esposa não está merecendo, né, o marido não está merecendo, ninguém está mais, você tem o senso de missão. Né, a minha missão, a aliança que eu fechei com meu Deus, e aí você tem isso determinado no teu coração. Isso te faz ser fiel até o final e viver as promessas de Deus. Então o senso de missão, cara, eu faço hoje o que eu faço no ministério para Deus. Cara, se estão vendo, se estão reconhecendo, se não estão, se isso, se aquilo, eu faço como quem faz a Deus. Né? Então, quantas coisas Jesus Cristo fez, nós nem ficamos sabendo, né? Mas cooperou para que o seu propósito fosse realizado e a igreja acontecesse. Então, nós precisamos desenvolver esse senso de missão, né? Ministerial, profissional, familiar, seja a área que for, né? Na saúde. A saúde, você tem que entender que, ninguém... E é interessante o quê? Que a área da saúde é indelegável. Não adianta você pagar a academia para alguém ir lá fazer por você. Então, isso eu entendi há pouco tempo. Falei, muitas vezes eu adiava, deixava para depois, né, a questão da saúde, depois. Só que aí um dia eu entendi, eu aprendi em algum lugar que realmente a saúde, acho que foi com o pastor Bigardi, a saúde ela é indelegável. Se eu não fizer, ninguém pode fazer por mim. Todas as outras coisas são delegáveis, é impressionante. Grande parte das outras coisas nós conseguimos delegar. Agora, se eu não for lá, enfrentar a esteira, focar na dieta, que é um desafio, né? E treinar, ninguém vai poder treinar por mim. Se você não focar nisso, você vai ter que fazer isso por obrigação com 50, com 60 anos. E aí talvez, né, numa situação que já nem consiga recuperar mais. Então a gente precisa ter esse senso de compreender a missão, o que deve ser feito e não permitir que nada nos tire do foco. Senso de missão, né, essa sensibilidade, essa enraização, né, essa compreensão, né, sobre missão. Amém? Vamos lá? Segundo ponto, né, Jesus ajuda Pedro a recuperar o foco, né, porque Pedrão perdeu o foco ali na sua trajetória. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e encontraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntara pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia
vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos de outras pessoas, ou outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-lhe e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Então, o discípulo a quem Jesus amava. É isso mesmo? Eu coloquei 2 vezes a mesma página. Poxa vida, que beleza, hein? No arquivo aqui, eu coloquei 2 vezes a mesma página e não coloquei a das respostas. Glórias a Deus que eu estou aqui com a minha câmera de refúgio, né? Então, que coisa. Página 104. Vou ter que revisar isso antes de mandar para vocês. Essa semana é o que eu vou mandar, porque a minha mãe, eu precisei adiar a aula, né? Adiantar a aula. Então vamos lá, deixa eu ajustar a câmera aqui, né? Aí já vai ter a resposta aí, deixa eu cobrir ela para a gente pensar junto aqui. Vamos lá. Você acredita que Pedro voltou a pescar com uma ocupação definitiva, ou será que ele e seus companheiros estavam pescando por coincidência quando Jesus os visitou? Está claro aí para nós que Pedro tomou a decisão de voltar para trás. Né? Então ele restabeleceu ali a sua companhia de pesca. Né? Então eu escrevi assim: sim, o fato de Jesus surgir nesse momento, promovendo a pesca maravilhosa, realizando a cura emocional de Pedro, revela que Pedro havia perdido o foco do seu propósito. E ele, como líder, né, ele conduziu os seus irmãos a perderem o foco junto com ele. Por que você acredita que Jesus escolheu fazer a rede deles encher de peixes até transbordar? Para mostrar, né, que aquele que deu a missão a eles tinha toda a capacidade de fazer aquilo que eles haviam se proposto a fazer, desviando do foco. Né? Então o que eu quis dizer aqui é assim: nós desviamos do foco, não, mas vai faltar provisão, ou vai faltar, seja aquilo, qualquer que seja o motivo que nos tire do foco. Jesus é capaz de nos suprirmos absurdamente, transbordantemente mais do que nós imaginamos que vai nos faltar. Então eu vou tirar o foco que Deus me mandou ter por causa de qualquer outro motivo. Jesus é capaz de suprir aquele motivo a qual você está se desviando. Por exemplo, não, né, Jesus aqui, estou tentando casar, não aparece o crush, não aparece ninguém e tal. Aí você, então eu vou pro Tinder. Né? Então eu vou me virar lá, vou dar um jeito de arrumar alguém, porque se Deus não resolveu, eu vou resolver. Jesus tem a capacidade de resolver. Amém? Qualquer e toda situação. Você acha que Pedro tinha dificuldade de manter-se focado? Qual a evidência nessa passagem bíblica dá embasamento à sua opinião? Quais as outras coisas você já leu sobre ele que dão suporte à sua opinião? Certamente, né? Pedro tinha a facilidade de perder o foco, talvez tivesse alguma síndrome aí, né? Alguma coisa. Sim, ele se revela muito intenso em suas decisões, porém instável. Então aquele cara intenso, né? Não, agora eu vou morrer pelo Senhor Jesus. Aí nega Jesus 3 vezes. Não, eu vou fazer. Isso acontece muito, senhores líderes de ministérios, né? O cara chega prometendo, falando que vai fazer, que vai acontecer e depois já era. Então, o que eu chamo de voo de galinha, né? Parece que vai voar, mas puf, cai. Então a galinha, quando você acha que a galinha vai voar, capota e cai. Então foram 5 chamados dos seus ministérios, tem aquela pregação, né, que eu coloquei lá, 5 chamados. Nós temos o andar sobre as águas, ou seja, ele vai, né, mas ele não consegue. Ele perde o foco, né? Já olha para outro lugar. E também a hora que ele manda fazer as barracas, né? Perdeu totalmente o foco. Vou fazer uma barraca no mundo da transfiguração, fazer uma barraca aqui para a gente ficar aqui, Jesus, tanto que acontece na sequência? Jesus desce e expulsa o demônio de um menino que era lançado na água, no fogo, o demônio tentava matar ele. Então ele perdeu o foco da missão, né? Vamos ficar aqui agora, fazer barraquinha, viver na glória, vamos viver de conferência profética. Não dá, ele tem que descer, tem que ir para os campos, né, e realizar o chamado. Então rapidamente Pedro perdeu o foco. Por que Jesus fez a pergunta a Pedro 3 vezes? Funcionou? É para fazer menção às 3 vezes que Pedro negou. E vemos que Pedro estabilizando em seu propósito. Então Jesus conduz
Pedro até o lugar onde foi a maior instabilidade dele, a maior perda de foco dele, que foi lá quando ele nega Jesus por 3 vezes, né? E aí então ele, poxa, vou ter que refazer esse negócio aqui. E aí ele perde, né? Ele perde o foco e Jesus leva ele a ter o foco novamente. E aí por final, a última historinha para nós aqui, né? Paulo põe sua vida em perspectiva, né? Então vamos lá. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para eu poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas o que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos um forte senso de foco, de missão, né, como não poderia ser diferente em relação ao apóstolo Paulo. O que Paulo queria dizer quando mencionava que as coisas que ele considerava ganhos são agora perdas, né? O que ele quer dizer com isso? Fica claro para nós, né, que ele está falando o quê? Sobre aquilo o que era o seu conhecimento, o sistema religioso, tudo aquilo, os títulos que ele tinha, né? Ele era cidadão romano, ele era judeu de judeus, da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, rabi de rabis, né? Então o cara era, só que tudo isso, né, comparado ao conhecimento de Cristo é esterco. Ou seja, a sua vida ela mudou de foco e agora o foco é Cristo. Por isso que tudo aquilo que ele aprendeu agora é perda, aquilo é distração, né? Aquilo só vai fazer com que ele se distraia. Títulos, crachás, nomenclaturas, tudo isso vai fazer com que ele perca o foco, né, em relação ao que agora o conhecimento de Cristo, né? Como sua constatação está relacionada à temática do foco, como sua constatação se relaciona ao tema das prioridades, será que esses dois assuntos são diferentes, né? Então, ele se desvinculou de tudo que poderia lhe distrair, porque a distração é o maior inimigo, né, do foco. Tá aí, né, para nós, vou colocar para vocês, né? E ele priorizou o conhecimento de Cristo. Então, está diretamente relacionado a abrir mão de outras prioridades para focar no objetivo. Então, ele abriu mão daquilo que parecia que era conhecimento, que era sabedoria humana, né, pelo conhecimento de Cristo. Então, como sua constatação está relacionada à temática foco, ou seja, todas as demais coisas são distrações. Como sua constatação se relaciona ao tema das prioridades, né? Então agora ele priorizou o conhecer a Cristo e a sua vida está voltada nesse objetivo. Será que esses dois assuntos são diferentes? Não, né? Porque a distração, a priorização está diretamente relacionado com o foco. Então tudo aquilo que ele sabia, os títulos, os reconhecimentos, tudo aquilo, né, a vaga no sinédrio, a voz que ele tinha ali no sinédrio, tudo aquilo eram distrações que só iam tirar ele do foco, que é o conhecer a Cristo, que é o seu objetivo principal, né? Inclusive ele fala isso, né, de uma forma muito clara. Quero conhecer Cristo, né? Está lá no versículo 10 que nós vemos aqui. Eu quero conhecer a Cristo. Quero conhecer Jesus, né? Esse é o foco central da sua vida. Em que Paulo diz que está focando? Qual é o seu foco? Por quê? Em conhecer a Cristo. Morrer para si mesmo e viver a vida de Cristo. Para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o seu foco agora, né, em que Paulo diz que está focando? Em conhecer a Cristo. Qual o seu foco? Né, em conhecer o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, conhecer, né, os seus mistérios e tal. Para quê? Qual que é? Aí está aqui para nós, né? Aqui, né? Esse aqui, ó. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, né? Então o foco é na eternidade, naquilo que ele está construindo na eternidade. De que forma o foco de Paulo está relacionado
a sua liderança, né? Esse foco fez ele abrir, né, as 7 igrejas que revelam ali em Apocalipse. Esse foco fez ele cumprir o seu propósito, né, usando a sua vocação, os dons que ele tinha, com excelência, né, e vivendo o propósito que Deus havia colocado sobre a vida dele. Então, de que forma o foco de Paulo está relacionado à sua liderança? O foco da sua vida, né, moveu toda a liderança dele para mobilizar todo mundo focado em Cristo, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. E aí o que era foco para a sua vida passa a se tornar foco para os seus irmãos, para a igreja, e toda a sua teologia é cristocêntrica, né? E as cartas que ele nos deixa, tudo relacionado a mantermos Cristo como centro, que deve ser o foco das nossas vidas, amém? Então remete diretamente ao seu estilo de liderança e a forma como ele liderava e priorizava, né? Você se identifica com alguns líderes das passagens bíblicas? Se sim, qual? Então deixa aí o seu porquê, escreve aí. Você se identifica com Jesus, né, que é o nosso foco central, com Neemias, né, com Paulo. De que maneira esses 3 líderes dessas passagens bíblicas conseguiram se manter focados? Você pode tender a atribuir a habilidade deles ao chamado de Deus em suas vidas, mas isso não explica tudo. Todo indivíduo que acredita em Deus e escolhe segui-lo pode dizer que tem um chamado de Deus em sua vida, ainda que muitos não consigam manter foco suficiente para atingir completamente os propósitos de Deus. Isso é muito sério, né? Se nós não focarmos, nós não cumpriremos os propósitos de Deus. O que deu força necessária para que esses líderes fossem efetivos nos seus respectivos planos? Não se distraírem, não se intimidarem, não se permitirem serem manipulados, né? Sabedoria ali, né, para ajustar as suas vidas com foco, esquecendo do passado, ajustando as prioridades, né, àquilo que Deus está propondo. Então é abrir mão de tudo aquilo que a gente já falou, né? Não se permitir distrair, não se permitir manipular, não se permitir ser menosprezado, né? Isso vai te ajudar a manter o foco, né? Muitas vezes vai precisar de um pouquinho ali de falta de empatia, né? Cara, não dá agora para ficar sentindo e tentar entender o que está acontecendo sobre a tua vida, não dá. A gente vê que Jesus, quando ele vai curar, vai ressuscitar Lázaro, Marta fica desesperada, ela entra ali em desespero, ela vai confrontar Jesus. Poxa, se o senhor não veio aqui, se tivesse vindo aqui antes, o senhor tinha ressuscitado ele, ele falou, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Ele priorizou da forma que deveria ser priorizado, e a liderança cabe a isso, muitas vezes nós priorizarmos o que deve ser priorizado. Pessoas tentarão nos distrair, pessoas tentarão menosprezar, pessoas tentarão intimidar, e você precisará entender o que é esperado de mim. Quem tem dado mais frutos, quem tem dado recompensado o esforço, né? Fazer essa análise e determinar aquilo que deve ser focado ou não. Em qual área de sua vida ou do exercício da liderança Deus o está convidando a aprimorar a capacidade de foco, né? Amados, nós estamos hoje na era das distrações, né? Nós estamos hoje na era das distrações. Como é fácil você perder o seu dia em mídia social, em WhatsApp, em Telegram, fazendo coisas. Cara, cuidado, né? Então, eu diria aqui, cuidado. Era das distrações. Na palma da sua mão você tem acesso a todas as distrações possíveis, e isso pode impactar o teu propósito sobre essa terra. Não é brincadeira não. Os Reels ali, os stories, tem que monitorar. Como a melhoria nesta área pode beneficiar você e aos outros, né? Então, se você cuidar das distrações, que hoje é o que está pegando, pode ser outra coisa para você, mas as distrações você vai conseguir render mais, frutificar mais, apacentar melhor, exercer o teu chamado melhor, focar no que deve ser focado, e se tornar mais excelente naquilo que você se propôs a fazer e ter mais tempo para aquilo. Então, isso vai te fazer focar melhor. Qual passo concreto e imediato você vai dar para melhorar? Quando dará esse passo? Então fica aí logo, né, aplicações práticas diretas. Vou agora, né, desinstalar os aplicativos das mídias sociais, agora eu vou tomar as decisões, né, para estabelecer o foco. Né? Agora eu como pastor é difícil, porque
as pessoas esperam, né, que eu curta, que eu comenta, ou às vezes espera que... E às vezes eu não nem vejo, né, mas eu tenho que tomar um cuidado ali também, né, e saber até que ponto que é, até que ponto que não é. A resposta de Neemias a Sambalat, Tobias e Gesem, o árabe, demonstrou um certo desdém. Até que ponto você acha que os comentários deles incomodaram Neemias? Neemias respondeu: estou numa grande obra e não posso parar. Se é pequeno para vocês, não importa, é grande para mim. O que teria acontecido se Neemias tivesse se distraído pelos seus inimigos? Os muros se mantinham em ruínas por mais de 100 anos. Teriam sido reconstruídos em apenas 52 dias? Explique sua resposta. Certamente não. Por que será? Né, não ia, porque ia faltar foco e ia dispersar, né, e por aí vai. Por que será que Jesus dirigiu sua pergunta apenas a Pedro, uma vez que os outros discípulos estavam ali com ele pescando? Porque Pedro foi o líder, né, ele que liderou, né, o debandar, a distração, perdeu o foco. Paulo teve uma vida cheia de realizações. Esse cara é um fenômeno. Por que ele reputaria tudo como perda? Como a forma de pensar de Paulo afeta seu pensamento, ou seja, se ele tirar o foco de Cristo, né, tudo se torna perda. Então, porque o centro é Cristo, ou o amor, né? Se nós fizermos tudo o que fizermos sem amor, de nada valerá. Jesus Cristo é amor. Então o foco é em Cristo. A base de tudo é Cristo, ou a base de tudo é o amor. Quando nós fazemos por amor a Cristo, nós temos certeza que não perderemos, ou construiremos, ou faremos obras de feno ou de palha. Para cada um desses líderes, os catalisadores que ajudaram a manter o foco foram externos, internos ou ambos? Explique, né? Então, eu acho muito interessante essa pergunta aqui, né? Catalisador é aquilo que impulsiona, né? Que ele foca a energia ali e libera. Faz a coisa ficar mais forte ainda. Eu vejo, né, aqui os catalisadores que ajudaram a manter o foco, que aquilo que tentou atrapalhar Neemias, por exemplo, impulsionou mais ainda. Ele falou, ó, tá tendo resistência, tá tendo, né, tá acontecendo algumas tentativas de me distrair, e aí fez ele focar mais ainda. A gente tem que aprender a fazer isso. Aquilo que aparece como resistência, né, como o que deveria ser motivo de distração, de desmotivação, que a gente catalise isso a impulsionar mais ainda no foco a qual Deus nos entregou. Então é interessante que Neemias ele se embasa mais ainda, ele foca mais ainda, e isso parece que faz ele focar, faz ele investir, catalisar mais ainda as energias, amém? Jesus ele coordenou ali de forma intencional, né, Pedro, né, aí Pedro entende, ele tem aquele momento de reflexão, de cura e libertação, né, e aí nunca mais Pedro nega Jesus ou entra por esse caminho, porque ele já viveu aquilo e aquelas frustrações se tornaram catalisadores para ele cumprir o seu propósito. Quais catalisadores ou fatores de motivação você busca, ou quais práticas segue para se manter focado? Em quais áreas de sua vida esses catalisadores te ajudam? Em quais áreas seus efeitos são ínfimos, né? Então, quando nós focamos aqui, nós temos o que me ajuda a manter focado, né? A responsabilidade de cumprir a missão. Então esse aqui é o meu principal catalisador, né? É a responsabilidade, né, de cumprir a missão, ou seja, Deus me deu alguns dons, Ele me deu, né, alguns talentos, e eu sei que eu vou responder para Ele um dia sobre aquilo que Ele me entregou. Então existe uma missão, Ele me confiou uma igreja, eu, pastor Luiz Fernando, e eu vou responder para Ele sobre isso um dia. Então essa responsabilidade da missão é o que mais me ajuda a manter foco no que deve ser focado, para que as promessas que Ele já falou sobre nós se cumpram, para que a missão seja cumprida, né, e aconteça como está no coração dele. Então essa responsabilidade de que eu vou prestar contas sobre a missão, sobre os dons que Ele me entregou, os talentos que Ele me entregou um dia, isso me faz manter focado, sem quebrar princípios espirituais, sem quebrar a sua palavra, né, respeitando tudo aquilo que é, porque senão não adianta eu chegar lá no grande dia e falar, plantei igreja, né, expulsei demônio, curei, e aparta de mim, né, vós, que eu não vos conheço, né, porque praticais a iniquidade. A iniquidade é toda vez que nós entramos de forma obstinada no pecado, né, então não respeita princípios espirituais, aí não adianta realizar nada. Em quais áreas de sua vida esses catalisadores te ajudam? Em todas as áreas, né, porque a missão
que Ele me entregou, você com esse senso de missão, você consegue... olha, o Telegram não para aí, Jesus. Em quais áreas seus efeitos são ínfimos? Vamos lá. De que maneira você precisa mudar para apurar o foco em realizar aquilo que Deus deseja que você faça? Quando e o que você fará para operar essa mudança? Né? Então, eu vejo aqui, muito cuidado, né, com priorização, para mim, né, e distrações. Como é fácil eu me distrair com, às vezes até vidas, né, mas que não é para eu priorizar, não é para eu fazer, não é. Tá muito nítido, muito claro. Eu desesperado aqui com o Telegram. Tá muito claro, muito nítido, né, que não é a prioridade, tem que ser priorizada e não se distrair. Amém? Glória a Deus. Encerramos aqui 1h10. Acho que foi um pouquinho mais rápido também, porque essa lição ela é menor, ela tem 10 páginas, mas também não tem o chat aqui pra gente interagir, né? Vocês comentam alguma coisa, tiram uma dúvida. Então, provavelmente por isso que ficou menor aí a aula também, tá bom? Mas Deus abençoe, glória a Deus, vamos orar. Pai amado, nós glorificamos o Teu nome, nós Te exaltamos, ó Pai, por esse momento, rendemos graças ao Senhor. Nós Te pedimos, Jesus, clamamos a Ti nessa hora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que essas lições sejam enraizadas em nós. Em nome de Jesus, clamamos ao Senhor, suplicamos a Tua graça, em nome de Jesus. Papai, nós Te pedimos, tatua essas verdades nos nossos corações. Nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para que venhamos a viver o propósito. Nós vimos aqui hoje que a perda do foco, quando nós perdemos o foco, pode nos levar a não vivermos o propósito com o Senhor. Assim como foi com Pedro, assim como poderia ter sido com Neemias, né, e assim como poderia ser com Paulo. O foco é necessário para sermos inabaláveis, né, imbatíveis e cumprirmos aquilo que o Senhor desejou para nós, sonhou para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Valeu, família. Glória a Deus.